Enquanto você continua aí preparando o seu cafezinho, é hora da gente falar de saúde por aqui. Esse é o quadro Correspondente Médico. Lembrando que você pode participar aqui conosco como sempre. É só usar a hashtag Correspondente Médico lá no Twitter ou ainda pelo Instagram, @CNN Brasil. Doutor Fernando Gomes, muito bom dia. Boa semana para nós. Bom dia, Stephanie. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde, coisa muito importante para todo mundo, né? Muito importante. E hoje, só para variar, doutor Fernando, mais um tema importantíssimo, hein? Nosso tema é a raiva humana. Minas Gerais confirmou 3 casos de raiva em crianças em cerca de um mês. 2 crianças morreram. O nome da doença pode até causar alguma confusão, né? Porque tem gente que, quando fala raiva, já associa aquele sentimento que a gente tem, às vezes, né? De ficar com raiva de alguma coisa, aquele estado de irritação. Mas não é isso, não. Essa é uma doença grave e é causada por um vírus. É transmitida por animais que podem estar infectados aí. A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que a raiva humana cause cerca de 60 mil mortes todos os anos no mundo. E aí, doutor Fernando Gomes, eu sei que o senhor já preparou aí uma arte pra gente, você e o Rafael Florencio, nosso editor também, para falar dos sintomas da raiva. Vamos primeiro explicar como é que a gente identifica os sintomas, quem pode estar com raiva. Bom, primeira coisa, Stephanie, é necessário existir a agressão e um acidente com o animal, ou até mesmo o contato, portanto, da saliva de um animal que esteja contaminado e com a doença, para que o indivíduo possa manifestar o quadro clínico depois da raiva, que geralmente demora cerca de 45 dias, porque existe um período de incubação. Febre leve, falta de apetite, aqui a gente fala da própria anorexia, dor de cabeça, irritabilidade, inquietude, e isso pode piorar, por isso que é tão grave. Esse vírus, ele acaba progredindo pelas terminações nervosas de onde aconteceu o acidente e acomete o cérebro, causando o que a gente chama de encefalite viral. Quando a gente coloca o IT depois do nome de um órgão... A gente já sabe que é inflamação. É inflamação. E é uma inflamação muito grave que pode levar ao coma e à morte. Então vamos já mudar aqui para a próxima tela, doutor Fernando Gomes, porque a gente preparou inclusive como é que a raiva age aí no corpo humano. O senhor disse que é através da transmissão da saliva de um animal infectado, mas como é que ela age no nosso corpo, nos humanos? O que acontece? A pessoa é agredida, então nós temos a integridade da pele e da mucosa que nos protege dos micro-organismos que existem no meio ambiente. Só que nessa situação, sofrendo uma agressão, é inoculado esse vírus. E essa região onde vai passar por um processo de cicatrização normal, tem ali a porta de entrada para que esse vírus ele possa se multiplicar e progredir pelas terminações nervosas, fazendo todo o trajeto até acometer o santuário, que é o sistema nervoso central. Então, o que é necessário? É necessário que o animal esteja com raiva, esteja com o vírus presente na sua saliva para que a doença possa ser transmitida e que ela venha a acontecer. O vírus, então, ele se multiplica no organismo, então aquela fase em que você, obviamente, tem algumas variantes, né? Você tem a característica da cepa, o local e a gravidade do próprio acidente, a proximidade do acidente com o sistema nervoso, então é muito diferente você levar uma mordida no rosto, no crânio, no tórax, perto da região, ou então numa região mais distante. Mas levando em consideração, principalmente ponta dos dedos, onde a gente tem uma riqueza muito grande também de terminação nervosa, isso pode facilitar essa propagação. E esse ataque acontece então no sistema nervoso, vindo do periférico para o central, chegando até o encéfalo, chegando até o cérebro, onde uma grande inflamação é provocada. E se você não interromper esse ciclo, ajudando, na verdade, o sistema imunológico a combater essa infecção viral, você pode evoluir para óbito. Então essa é a evolução da doença no nosso corpo que causa todos aqueles sintomas que a gente viu, né? Inclusive na tela anterior. Agora, doutor Fernando, a gente quando fala de raiva já associa logo ao cachorro. A gente lembra de algumas imagens de cachorro espumando pela boca, babando, salivando muito, que já chama a atenção, né? Há alguns anos a gente viu uma campanha enorme contra a raiva. Falando disso, é só o cachorro mesmo ou tem algum outro animal na natureza que também pode transmitir? Vamos lá, cão e gato. O que é importante? Antes do animal abrir esse quadro clínico, que geralmente ele, em poucos dias, em uma semana, geralmente ele vem evoluir a óbito, ele pode transmitir. Então, 3 a 5 dias antes. Então, e por isso que é tão preocupante. E você precisa observar o animal depois que o acidente vem acontecer. Mas não é só cachorro e gato, né? A gente fala isso porque são animais domesticados e no meio urbano eles estão presentes. Morcegos, por exemplo, raposa, macaco, animais que existam na natureza, silvestres, e também animais que são de criação. Então, você pode imaginar cavalo, vaca, cabra, porco, tudo pode, que tem sangue quente, animal que tem sangue quente pode portar o vírus da raiva, pode manifestar a doença e dentro desse ciclo transmitir
para o ser humano. Por isso que é tão importante todas as medidas de higiene e principalmente quando existe um acidente acometendo a integridade da pele e a mucosa. Isso é muito importante, porque com os animais domésticos a gente sabe que tem vacinação, né? Mas para quem frequenta ambientes rurais, onde há, por exemplo, morcegos, bichos que não necessariamente estão vacinados, pode ser um risco, né, doutor? Pode ser um risco, e a gente sabe que os acidentes aconteceram provavelmente com esses animais. O grande detalhe é que, indiretamente, para você fazer a prevenção do ser humano, você então tem as campanhas de vacinação para os animais que convivem perto de nós. Para o ser humano, existe a ideia da profilaxia, da utilização da vacina, só para quem lida de fato com o vírus de perto. Então, quem trabalha, por exemplo, com ecoturismo, com animais de criação, na captura desses animais, ou então em laboratórios que lidem com esse tipo de vírus, aí sim tem o sentido de você fazer a profilaxia. E a profilaxia, doutor Fernando, a gente está falando aqui de tratamento, tem cura para um humano que adquiriu? Se você faz rapidamente o diagnóstico e estabelece o tratamento, tem grande chance de ter uma boa evolução, né? Você precisa fazer o diagnóstico diferencial, porque pode ser outra doença também, pode ser tétano. Existem outras infecções virais que podem, e bacterianas que podem simular ou parecer com tal infecção. Mas sim, se você faz diagnóstico precoce e começa o sistema, principalmente de vacinação, são 5 doses, seguindo um protocolo que existe, por isso que precisa notificar o governo, e já existe um protocolo e os hospitais estão preparados para isso, você tem chance de bloquear a progressão da doença. Mas existe uma correlação muito grande entre a existência da doença e a letalidade. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso e principalmente vacinar os animais de estimação. Vacinar sempre, né? Prevenção é sempre o melhor remédio, né, doutor Fernando? Impressionante, sim. A gente sempre fala disso aqui. Agora, o senhor falou, tem alguns sintomas em comum, por exemplo, o tétano. Por que o vírus da raiva, ele parece ser mais agressivo? Ele é diferente de alguns outros vírus? É um vírus que ele é neurotrópico, né? Então ele acaba entrando dentro do sistema nervoso e seguindo um caminho diferente do usual dos demais vírus. E principalmente o lugar de ataque dele, a gente fala de neurotrópico, porque ele tem uma facilidade, uma predisposição para provocar uma lesão no cérebro. O lugar dele acaba sendo um santuário, que é um ponto em que existe o controle de todo o corpo. E pegando regiões importantes, você pode induzir a convulsões, paralisias, espasmos. Existe aquela ideia, né, de que a pessoa tem higrofobia, ou seja, medo da água, porque espasmos podem ser provocados em contato com a água, com o vento e assim sucessivamente. E deixando o cérebro inflamado, você pode ter uma lesão de tal forma que você entra em coma e depois não consegue se recuperar. Grave. Doutor Fernando, entrei em contato com algum animal suspeito, fui mordida ou tive contato em algum ambiente rural, o que eu devo fazer? Bom, primeira coisa, Stephanie, se o contato foi indireto, o que eu quero dizer indireto? O animal está perto, você não foi mordida, você tocou em algum objeto por perto, mas você não teve contato direto com a saliva, com a mucosa. A mucosa a gente fala principalmente, né, com a boca, com os lábios, com os olhos. Por isso que é tão delicado isso de ficar beijando bichinho perto, principalmente animais em que você não conhece na procedência e não sabe se estão vacinados ou não. Você vai simplesmente, se não teve contato com mucosa, foi só um contato indireto, você vai lavar com água e sabão. Você pode observar o animal também. Se foi um ferimento leve seria um ferimento único, por exemplo, uma arranhadura, alguma coisa mais superficial. Você também vai lavar com água e sabão e, principalmente, identificar se esse animal está doente ou não. Lembrando que, veja só, a gente sabe que o animal pode transmitir o vírus da raiva mesmo antes dele ter sintomas. Então, convém, obviamente, em toda situação, procurar um profissional de saúde para você ter um tratamento adequado, se assim o for. Agora, se o animal estiver doente, ou se o animal sumir, o animal morrer em menos aí de 5, 10 dias, alto lá, alguma coisa muito grave, e sim, está acontecendo. E em casos mais graves, de mordeduras grandes, principalmente nas mãos, na cabeça, no rosto, no próprio tronco também e nas pernas, procurar um serviço de saúde, porque existe um protocolo de início rápido da vacina para evitar a progressão da mesma, existe também o soro antirrábico e imunoglobulina para combater a presença do vírus e a própria doença. Isso vai depender do local onde o indivíduo foi atacado, do estado de saúde do animal e principalmente do como que aquela pessoa ficou machucada por conta da mordida. Doutor Fernando, a gente está falando da vacinação dos animais, do tratamento em humanos, mas ainda não existe uma prevenção, uma vacina para evitar a raiva em humanos. Você pode utilizar essa vacina, mas em profissionais que têm contato direto, né? Não faz muito sentido você ampliar isso, sendo que se você vacina o animal de estimação, você consegue controlar e evitar a quantidade de acidente e complicações graves como essa. Agora, animal silvestre não tem jeito, né? Por isso que a gente precisa ficar muito atento. A gente ainda não conseguiu sair por aí vacinando todos os bichos, né, doutor Fernando? Muito obrigada pela presença do senhor, por mais um dia de trabalho, de Obrigado você, Stephanie. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.